1 Reis, capítulo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Mais uma vez eu peço que vocês observem aqueles irmãos e irmãs que talvez precisem de auxílio ou para encontrar o texto. Nós vamos hoje trabalhar com um episódio na vida do rei Asa, um dos reis da história do reino de Judá. O reino de Judá era o reino do sul. Nós tínhamos nesse período o reino do norte, Israel, e nesse momento histórico o povo de Deus estava dividido, portanto, no reino do sul e no reino do norte. Asa está aqui como sendo rei de Judá, a parte sul do território. 1 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 9, nós temos lá o seguinte: no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e objetos de utilidade. Feche mais uma vez os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti, pela Tua bondade e graça, rogamos-te que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Nós precisamos de alimento que vem da Tua parte. Por isso nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, aqui nesse texto afirma algo que deve nos chamar muita atenção, que de fato vai nortear esse tempo que estivermos ouvindo a palavra do Senhor. O texto diz, no versículo 11, o seguinte: que Asa fez o que era reto perante o Senhor. Vamos repetir isso. Asa fez o que era reto perante o Senhor. Mas ali no versículo 14, há uma ênfase ainda a respeito disso. Diz lá que o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Veja que no verso 11, a respeito de Asa, é dito o seguinte: que ele anda perante o Senhor. O que ele fez o que era reto perante o Senhor, portanto, ele anda nos caminhos do Senhor. E no versículo 14, o seu coração está totalmente nas mãos de Deus. Muito bem, esse é um testemunho, do ponto de vista bíblico, fascinante. Ele faz o que é reto perante o Senhor e ele tem um coração que está nas mãos de Deus. O que ele faz e o que ele é algo impressionante. Quando nós olhamos para Asa, do ponto de vista da sua relação com Deus e do seu relacionamento com tudo aquilo que está à sua volta, os valores que ele tem consigo, quando ele pensa em Deus e quando ele pensa em todas as pessoas, em tudo aquilo que o cerca. De fato, Asa tinha qualidades que nos impressionam. Mas observa, ele tem uma referência: Davi. Veja, assim como Davi tinha também o seu coração totalmente colocado na mão do Senhor, Asa fazia o mesmo. E o texto diz, inclusive, que Asa andava nos caminhos de Davi, que o texto afirma que era o seu. Veja aí o versículo 11: que era o seu pai. E aí nós precisamos fazer uma rapidíssima pausa para questionar
Davi era pai de Asa? Não era. Que coisa interessante. Não era. Por que será que o texto diz isso? O pai natural de Asa era um homem chamado Abias. Veja comigo aí o versículo 8. Abias descansou, ou seja, morreu, descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O versículo 9 diz que no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Asa começou a reinar logo depois da morte do seu pai, Abias. Por que o versículo 11 está dizendo que Davi era o seu pai? E parece que a resposta, e aí nós começamos a entrar no nosso assunto de hoje, a resposta é essa. O objetivo é ensinar aqui que há pelo menos 2 tipos de pais. 2 tipos. Há aquele pai, do ponto de vista biológico, gera um filho. Mas também há aquele pai que a gente vai chamar aqui de pai espiritual. Aquele que serve de bom exemplo. Aquele que definitivamente é uma referência para alguém. O pai espiritual, no caso de Asa, era Davi, ou foi Davi, e não Abias, o seu pai natural. Nesse tempo aqui, Davi, na verdade, eu vou utilizar uma expressão que pouca gente conhece, e eu confesso que eu nunca ouvi alguém utilizar essa palavra para fazer a referência a alguém que veio antes, na família. Davi era o trisavô, não era o bisavô, nem o tataravô, nem o avô. Ele era o trisavô de Asa. Trisavô é a 4ª geração que veio antes de você. Então tem lá o tataravô, a 5ª geração, depois o trisavô, aí vem o bisavô, depois o avô, depois o seu pai e você. Tá bom? Muito bem. Davi era o trisavô de Asa. E mesmo assim, Asa entendia que o seu pai era Davi. Bom, por quê? Porque Davi era referência para ele. E talvez em algum momento Asa pudesse até dizer: eu quero ser como Davi, porque eu me espelho nele, porque ele é alguém que para mim é um grande e fabuloso exemplo. Meus irmãos e irmãs, aqueles que talvez não tenham, quem sabe, um pai natural, quem sabe nunca o conheceram, podem agora pensar sobre isso. O pai necessariamente não é aquele cujo nome está na certidão de nascimento. E essa é uma verdade. Uma verdade que eu preciso fazer esse parênteses aqui. Tristemente vimos recentemente, questão de alguns dias, quando uma menina de 10 anos, as notícias dos jornais estampam isso com muita visibilidade, entristecendo e chocando o Brasil. Uma menina desde os 4 até os 10 anos agora sendo estuprada. E pelas declarações que as notícias saíram, não apenas pelo tio, mas pelo avô, pelo pai. E a pergunta é: que pai é esse? Biológico. O pai necessariamente não é aquele que está na certidão de nascimento. Inclusive, dentro de uma situação como essa, um outro dia, se tivermos oportunidade, vamos conversar um pouco a respeito disso, das implicações de um fato tão terrível como esse, de uma tragédia dessa. Aborto, pedofilia, família desestruturada, porque é evidente a desestruturação dessa família, dessa criança de 10 anos ali do Espírito Santo. De qualquer maneira, meus irmãos, o pai pode ser uma outra pessoa. Qualquer homem mais idoso
que faça a vontade de Deus, esse pode sim, à luz das Escrituras Sagradas, ser considerado um pai. Basta que essa outra pessoa faça a vontade de Deus e tenha um coração totalmente entregue nas mãos do Senhor Jesus. Sim, este alguém pode ser um pai para você, para mim. Eu lembro aqui a relação de Paulo com Timóteo, quando Paulo começa a escrever a sua primeira carta, logo no início, ele faz referência a Timóteo e diz: este é um verdadeiro filho na fé. Ele diz: meu verdadeiro filho na fé. Isso é muito importante, irmãos. E daí, eu trago aqui uma questão fundamental para nós nessa noite, é a importância de se valorizar a família da fé, a igreja do Senhor. Até por conta disso, e dentro desse contexto, nós podemos, quem sabe, aqui afirmar que aqui dentro, com os que estão aqui, quem sabe alguns que não puderam ver, nós podemos chamar alguns aqui de pai ou de mãe, por conta dessa relação que se torna, de alguém se tornar uma referência, um bom exemplo. Vou pedir licença aqui para lembrar de alguns anos atrás, quando eu e Dani trabalhávamos ali, junto com alguns outros que faziam parte da equipe, com crianças. Durante 8, 9 anos trabalhamos aí com um projeto chamado Clubinho Semear, e eu me lembro muito bem, não me esqueço até hoje, de um momento em que as crianças foram reunidas, a Dani estava ali conduzindo o momento e disse: olha, por conta do assunto, do tema, ela perguntou para aquelas crianças: quem vocês têm como referência? E foi muito bom nós ouvirmos que algumas das referências que foram citadas por aquelas crianças eram pessoas daqui da igreja. Dizendo: olha, eu queria ser como a fulana de tal, eu queria ser como fulano de tal. Gente de carne e osso que está junto com você, que anda com você. Mas quem sabe alguém podia levantar a seguinte questão, até com alguma justiça, sobre as pessoas de dentro das nossas igrejas. Então, alguém podia dizer o seguinte: olha, mas eu não vejo, na verdade, bons exemplos, ou pelo menos exemplos perfeitos dentro das nossas igrejas. Eu não vejo ali pessoas que exclusivamente, verdadeiramente ou exclusivamente andam no caminho do Senhor. Eu não vejo pessoas assim, de fato eu não vejo. Eu não vejo ainda pessoas que verdadeiramente ou exclusivamente se dedicam a Deus. Eu não vejo. Bem, é verdade, porque não existe perfeição. Quando nós olhamos para Asa, ele próprio, apesar de ter sido escancaradamente elogiado por Deus, ele não era perfeito, ele tinha suas fraquezas. Onde que a gente vê isso? No texto. Veja, o versículo 14 nos mostra o seguinte, depois dos versos 11 e 12, especialmente o 12 e o 13, onde mostra ali Asa trabalhando fortemente, insistentemente, para restaurar a vida espiritual daquele povo, sobre o qual ele liderava. Ele fez tudo que pôde para que Deus fosse o centro da vida daquele povo. Mas veja o que diz o verso 14, diz assim: os altos, porém, não foram retirados. E não foram retirados por quem? Por Asa. Veja, o que eram os altos? Você deve estar olhando para mim e falando: que negócio é esse? Eram homens altos? Eram alguns grandalhões? Não. Os altos eram lugares onde o povo, no geral, adorava a Deus. O problema é que durante anos antes de Asa assumir o reinado, esses lugares que eram feitos, sobretudo para adorar a Deus, estavam sendo utilizados frequentemente, quase que diariamente, para a adoração de deuses estranhos, para Baalaíns, para deuses que não eram nem de longe referência boa, saudável para aquele povo. Aquele povo estava praticando uma idolatria
fortíssima, no lugar onde somente Deus deveria ser adorado. Entretanto, Asa permite que esses lugares continuem. Então a pergunta que se levanta agora é esta: como é que a Bíblia pode dizer que o coração de Asa era totalmente do Senhor? Por que a Bíblia está dizendo isso? Asa, ele não foi omisso em algumas coisas, como isso aqui? Não foi? Então ele falhou. Por que a Bíblia diz que ele tinha o coração totalmente colocado nas mãos de Deus? E pior, lembram-se, qual era a grande referência de Asa? Davi? Mas gente, quem que era Davi? Davi foi um adúltero? Davi foi um assassino? Se você se lembra da biografia dele, você vai encontrar isso lá. Davi tinha uma ficha suja. Davi era um homem ficha suja. Muito pior do que Asa. Mas a Bíblia diz que esses homens tinham o coração totalmente colocado nas mãos de Deus. Quando você lê, não precisa ir lá agora, mas quando você lê Atos, capítulo 13, versículo 22, você vai ver lá que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bem, é preciso entender melhor isso. Ter um coração totalmente do Senhor, colocado nas mãos dele, não significa ser perfeito. Ter o coração totalmente colocado nas mãos do Senhor não significa ausência de fraquezas e de pecado, não, muito pelo contrário. Todo homem temente ao Senhor, toda mulher que ama a Deus, ainda continua sendo pecador. Afinal de contas, todos os homens são pecadores, inclusive são filhos de pecadores, e se tiverem possibilidade para isso, vão gerar filhos também pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor, todos. A Bíblia diz ainda que não há um justo sequer. Não há quem agrade ao Senhor. Não há quem possa servi-lo de maneira absolutamente perfeita. Não há. No entanto, meus irmãos, é possível distinguir aqueles cujo coração está totalmente nas mãos do Senhor, distinguir esses daqueles que têm o coração dividido. Olhe para mim, quem tem o coração dividido não tem o coração totalmente colocado nas mãos dele. Uma coisa é total, outra coisa é divisão. Uma coisa é aquele que é pleno, outra coisa é aquele que é apenas parte. E eu estou dizendo aqui que é possível distinguir corações assim. Veja, aquele coração que é totalmente do Senhor, é um coração, eu queria que você gravasse isso, é um coração que deseja apenas uma coisa: andar nos caminhos de Deus. Você me ouviu? Um coração que está totalmente nas mãos de Deus, é um coração cujo desejo é andar exclusivamente nos caminhos do Senhor. Assim, o coração de Asa estava totalmente nas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós vemos esse desejo em Asa. Porque nós vemos essa vontade nesse homem. Asa nunca teve vontade. Por exemplo, eu queria que você estivesse bastante atento a isso agora. Asa nunca teve vontade de abandonar o culto do Senhor. Ao contrário, Asa restaura o culto que estava caído. Ele restaura isso. Asa nunca teve vontade de trocar de religião. Asa nunca teve vontade de servir outros deuses. Não, nada disso. O seu desejo, a sua vontade era única e exclusiva. Ele queria servir a Deus, servir o único Deus e fazer isso
da melhor forma que ele pudesse fazer, embora tivesse consciência de suas imperfeições. Asa sabia que aquele Deus que ele servia era o seu Deus, e era o mesmo Deus que esteve com Davi, que ele chamava do que mesmo? De Pai. Eu queria que você não esquecesse disso. Asa chamava Davi de Pai, e Asa olhava para Davi e de alguma maneira pensava: eu quero ser como este homem. Um homem, Davi, um homem que seguiu a Deus, que o amou sobretudo, que foi capaz de enfrentar o que fosse necessário para servir a Deus. Então Asa olhava para Davi e dizia: eu quero ser como este homem, eu quero segui-lo totalmente, eu quero servi-lo plenamente e fazer isso por toda a minha vida, assim como Davi fez. Qualquer pessoa cujo coração, contrariamente a isso, não tem totalmente nas mãos do Senhor, ou seja, qualquer pessoa que tem o seu coração dividido, é alguém que não possui esses desejos inerentes em si mesmos. Não tem um desejo de servir a Deus totalmente. Quando o coração está dividido, não há o desejo maior e intenso de andar com Ele, não há. Quando o coração está dividido, não há o desejo último e maior de fazer exclusivamente a sua vontade, ou a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus, dependendo do que for, o limite chega. Tá bom, Deus quer isso, mas isso eu não vou fazer. Deus quer que eu seja assim, não, assim eu não vou ser. Deus quer que eu tenha esse tipo de comportamento, não. Eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Não vou mudar. Ainda que a Bíblia diga para eu mudar, eu não vou mudar, eu sou assim. Não se tem disposição de obediência, sobretudo obediência até as últimas consequências. Você se lembra de um texto, possivelmente sim, onde Jesus diz que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E talvez você se lembre do que significa isso. Tomar a cruz significa ir com Jesus até as últimas consequências. Quando Jesus toma a cruz, o último momento de Jesus com aquela cruz é a sua morte. Então Jesus toma a cruz e vai com ela até as últimas consequências. É por isso que Jesus diz: quem quer ser meu discípulo deve estar disposto a ir comigo até o fim. Não é para parar no meio do caminho. Não é. Você está entendendo? Aquele que tem o coração totalmente colocado nas mãos de Deus vai até o fim, até as últimas consequências. Mas um coração dividido, não. O coração dividido vai pensar duas vezes se vai servir de fato ao Senhor, se vai andar com Ele, se vai fazer a sua vontade, se vai obedecer. Mas olha para mim, isso é o que importa para qualquer um de nós cujo coração é totalmente do Senhor. O que importa é servi-lo, é andar com Ele. Existem muitos obstáculos, impedimentos para servir a Deus plenamente. É verdade. Existem muitas coisas que podem desanimar e derrubar, inclusive, os filhos de Deus. É verdade. Eu trago alguns exemplos aqui. Eventualmente, você pode ter pais, ou gente da sua família, ou alguém muito próximo de você, que tem o seu sangue ali correndo nas veias, gente que não apoia, por exemplo, a sua presença na igreja. Existem famílias de crentes, ou melhor dizendo, existem crentes onde familiares fazem todo o possível para que essa pessoa não vá para a igreja, não frequente a igreja, não seja crente.
Mas talvez você pode sofrer alguma pressão, quem sabe, de amigos, gente que você gosta muito, mas gente que não gosta de crente, não gosta de evangélico, não gosta de cristão. Cristãos, irmãos em Cristo que sofrem pressão de familiares, de amigos, ou a pressão, quem sabe, de tentações. Adolescentes estão aqui, jovens estão aqui, pessoas mais maduras. Olhe para mim, independente da sua faixa etária, você é tentado aqui e acolá por inúmeras coisas. E eventualmente a gente cai, porque a nossa carne é fraca. E é por essa razão que a gente o tempo todo precisa pedir a Deus: Deus, renova as minhas forças, não me deixes cair. A gente ora assim lá na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Veja como a possibilidade disso é constante, é diária. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Está certo? O mundo, as tentações, todas que estão aí diante de nós, podem ser obstáculo na nossa relação com Deus. Porém, aquele que tem o coração totalmente do Senhor tem condições de vencer cada um desses obstáculos. Aquele cujo coração é do Senhor não quer, guarde isso, não quer de jeito nenhum ser vencido pelo mal. A sua vontade sincera é dedicar-se a Cristo e a ninguém mais. Com um coração, ouça isso, com um coração totalmente dedicado a Deus, há condições sim, de resistir o mal e de sobretudo vencê-lo. Mas eu vou mais além ainda, meus irmãos. Nem mesmo os nossos próprios pais, nem mesmo as pessoas que mais nós amamos, quando se tem o coração totalmente colocado diante do Senhor, pode impedir esse relacionamento integral com Deus. Nem mesmo a pessoa mais próxima sua, quando você tem o coração totalmente colocado nas mãos de Deus. E onde nós enxergamos isso, mais uma vez no texto. Olhem só o que aconteceu aqui com Asa, no seu relacionamento com a sua avó Maaca. Pois é, o versículo 10 diz o seguinte: 41 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Mais uma vez nós temos uma questão aqui. Maaca não era de fato a mãe, mas era a avó de Asa. Possivelmente por tê-lo criado, a Bíblia diz que ela era sua mãe. Mas agora observe, sendo ela a mãe, vamos utilizar essa expressão aqui para um maior entendimento, sendo ela, Maaca, mãe de Asa, ela naturalmente tinha muito poder, porque ela era a mãe do rei. E alguns comentaristas dizem que provavelmente, inclusive, ela tinha uma cadeira, um trono ao lado do trono de Asa. Então Asa, que era o rei, tinha lá o seu trono, ao lado um trono para sua mãe. E pensando nisso, por causa disso, provavelmente essa mulher, Maaca, tinha muito poder, muitas condições de influenciar diretamente nas decisões ali do rei. Uma mulher importantíssima na vida de Asa, a sua mãe. Alguém muito próximo dele. Mas veja o que Maaca faz com o poder que ela tem nas mãos. O texto diz, no versículo 13, o seguinte: e até a Maaca, sua mãe, o que Asa fez? Depôs da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. E Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Rapidamente aqui, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Maaca, a sua mãe, era alguém que tinha um ídolo consigo.
Ela tinha uma pedra, que aqui é chamada de poste de ídolo, uma pedra que representava uma prostituta, uma mulher. Dentro do contexto em que Asa está vivendo, em períodos anteriores, por isso há referência aos pais de Asa, os reis que vieram antes dele, vários, fizeram aquilo que não era reto diante do Senhor. E dentre essas coisas, o povo de Deus foi conduzido a adorar deuses estranhos através da prostituição. Por isso você encontra ali no versículo 12 o seguinte: o que Asa fez? Tirou da terra os... O que está escrito aí, meus irmãos? Prostitutos cultuais. E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Sabe o que é um prostituto cultual? É um homossexual, um homem, e haviam também aqui, o texto não está fazendo referência, mas haviam também as prostitutas cultuais. Prostitutos e prostitutas cultuais eram pessoas que praticavam sexo explícito, aberto, público, em homenagem a alguns deuses daquele tempo. Meus irmãos, que coisa terrível. E essa mulher tinha esse poste ídolo. Ela piora a situação. Ela pega uma cabeça e coloca em cima dessa pedra que representava ali uma prostituta. E dentro do contexto aqui a ideia é que a situação se torna ainda mais abominável. Agora olha para mim, quem era essa mulher? A mãe de Asa, a mãe dele, a avó dele. Asa pega essa mulher e diz: você não pode ficar aqui. Você não pode ficar do meu lado, eu não vou ficar. Você tira ela do trono, retira o ofício dela. Veja a coragem de Asa. É assim que reage este homem. Antes disso, os prostitutos cultuais, que eram sacerdotes e adoradores de deuses estranhos, que utilizavam, como disse há pouco, a sensualidade, a sexualidade como meio de adoração. Asa retira essas pessoas, remove todos os ídolos que seus pais, no caso Jeroboão e Abias, tinham feito. Tira tudo isso e destrói aquela imagem que a mãe dele havia construído. Talvez você pudesse pensar o seguinte, que Asa podia parar e considerar: puxa vida, eu não posso quebrar isso, porque afinal de contas é a minha mãe, eu devo muito a ela, talvez ela fique muito chateada. Entretanto, Asa estava absolutamente certo e decidido a fazer o que precisava fazer, e é o que ele faz. Depois a sua mãe ali do posto de rainha e destrói, queima aquela imagem. Com isso, meus irmãos, olha para mim, nós entendemos de fato o que é ter o coração totalmente nas mãos de Deus. É isso que significa ter o coração totalmente nas mãos do Senhor. Não é ser perfeito, não ter pecado ou coisa dessa natureza, mas é alguém que está disposto a ir até as últimas consequências. Se você tem um coração que é totalmente do Senhor, você talvez não aguente muito, mas você não aguenta tudo. É assim que acontece. Se o seu coração é do Senhor, você não aguenta definitivamente escândalos ou injustiças. Você não aguenta coisas erradas, seja em que ambiente estiver, na sua casa ou em qualquer outro local. Você não aguenta, você não suporta, porque o seu coração é de Deus. Você não está dividido, o seu coração é dele. Meus irmãos, ser cristão, já estou quase terminando, é uma batalha constante dentro da família, no meio de amigos, na igreja, inclusive, em empresa, no seu local de trabalho, etc. Ser cristão é uma batalha contra a injustiça que as pessoas cometem nesses locais. É uma batalha contra escândalos, dentro ou fora da igreja.
É uma batalha contra as tentações. A tentação da desobediência, a tentação da preguiça, a tentação da mentira, a tentação do desânimo. Sobre essas coisas, meus irmãos, Asa nos ensina muito. Veja, nós somos cristãos fiéis e membros vivos, não mornos, não mortos, mas membros vivos da Igreja de Deus, quando o nosso coração de fato está totalmente nas mãos do Senhor, quando nós o entregamos totalmente a Ele. Nós não devemos obedecer aos homens. O importante é obedecer a Deus, como os apóstolos ensinaram. Lá em Atos capítulo 5, 29, nós temos lá o seguinte: Pedro dizendo, o apóstolo Pedro, é preciso obedecer a Deus. É preciso antes obedecer a Deus do que? Os homens. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. O que Deus manda é mais importante do que qualquer outro mandamento, de qualquer homem que seja. O ponto aqui, meus irmãos, é amar a Cristo acima de tudo e de todos. É preciso amar a Cristo e saber que vai se pagar um preço por isso. Essa deve ser a posição do nosso coração. E eu faço aqui uma referência a um texto que eu usei no domingo passado, Mateus capítulo 10, versículo 37. Ouça isso com muito carinho. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, de Jesus. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos tentar contextualizar aqui. Quem ama mais o namorado, a namorada mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais a esposa, os filhos, quem ama mais o amigo do que a mim, de Jesus, não é digno de mim. Então, sejamos firmes, entregue o seu coração totalmente a Jesus, tenha horror ao pecado, não tente agradar ninguém, outra pessoa, você mesmo, tente agradar sobretudo a quem? A Deus. É Ele que precisa ficar feliz e contente com aquilo que você faz ou fala, é Ele. Mas eu termino perguntando, como é que nós podemos ser assim? Como é que podemos ser alguém parecido com Asa ou com Davi, o seu pai? Como é que podemos ser fortes e dedicados como esses homens? Bom, eu acho que a resposta é essa: valorizando a casa de Deus, valorizando a família de Deus, valorizando a família da fé. Perceba, nós estamos aqui no meio da família da fé. E esse é o assunto de hoje. Família da fé. Porque quando você olha para Asa, a grande referência de Asa é alguém que para ele era exemplo de servir a Deus acima de todas as coisas. Portanto, se queremos ser fortes, se queremos ser dedicados como esses homens, nós precisamos valorizar isso. É preciso considerar como pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, aqueles que fazem a vontade de Deus. Talvez isso soe estranho para você, mas Jesus diz isso. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesus diz lá o seguinte: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aquele que fizer a vontade de Deus. Lembre-se que eu falei no início, talvez aqui nesse ambiente exista alguém que sirva para você como seu pai ou como sua mãe. Você deve encontrar essas pessoas aqui, na família da fé, na família de Deus, na igreja visível do Senhor. É preciso agarrar-se a essas pessoas e viver unidos com elas, porque essas pessoas podem servir de modelo, de exemplo, de referência para você. Enfim, valorizar a casa de Deus e aqueles que são fiéis na casa do Senhor. O rei Asa fez isso na sua relação com o seu pai,
na verdade, como seu trisavô Davi. Isso é bom, isso é saudável, isso é necessário. Vamos fortalecer, portanto, a casa de Deus. Vamos fortalecer a nossa igreja. Vamos nos alegrar com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Vamos andar com essas pessoas. Porque dessa maneira, juntos, atenção aí, meus irmãos, juntos, como família de Deus, nós temos as condições perfeitas, agora sim, para resistir ao mal e para contribuir, de fato, para a construção de famílias melhores, de igrejas locais melhores, para a construção de uma sociedade melhor. Assim, meus irmãos, os nossos corações estarão verdadeiramente ligados uns aos outros. Prossigamos, portanto, como família do Senhor. Prossigamos conscientes que todos nós fomos objetos do amor de Deus, todos nós. Prossigamos mutuamente, atenção agora, prossigamos mutuamente nos amando, nos respeitando e, sobretudo, nos ajudando. Nós precisamos uns dos outros. Lembra-se da música que cantamos no início aqui? Igreja? Estamos todos congregados aqui. Nós precisamos uns dos outros. E assim por diante. Vamos prosseguir dessa forma. Vamos prosseguir como família. Vamos prosseguir assim. Amém, queridos? O Senhor nos ajude. Como asa. Vivermos olhando as melhores referências. Chame alguém de pai, chame alguém de mãe, como Asa fez, como Paulo fez em relação ao seu filho na fé de Timóteo, e vice-versa. Vamos ter as nossas referências aqui mesmo, mas para a glória do Senhor, para a glória dele. Vamos nos unir, vamos pegar as mãos uns dos outros e caminhar juntos. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama.